para a gente falar sobre essa volta às aulas, nós vamos conversar agora com a Luciana Alam, que é professora e diretora técnica do Instituto Crescer, onde há 21 anos coordena projetos na área de educação. Antes da gente começar a nossa conversa, eu gostaria de desejar esse feliz Dia dos Professores a todos os professores e professoras do Brasil. Em seu nome, Luciana, seja muito bem-vinda e parabéns. Olá, Fernando, muito obrigada pelo convite num dia tão especial como hoje, que é o Dia do Professor. Um É prazer estar verdade. aqui com você. Acredite, o prazer é todo nosso. Professora, estamos prontos para a retomada das aulas presenciais? Esse é o momento? Acredito que sim, não dá mais para esperarmos o retorno das aulas, nós estamos já numa situação muito crítica. Nós somos um dos únicos países, né, um dos 10 únicos países do mundo que ainda estão sem o retorno às aulas. E estamos já com um déficit de aprendizagem muito grande em língua portuguesa e matemática, como tem mostrado os últimos testes. Nós temos aí uma perda de mais de 40% na aprendizagem dos alunos. Nós temos uma questão também relacionada à desmotivação desses alunos, que está fazendo com que eles evadam da escola, principalmente os alunos do ensino médio. Sem falar no aumento da desigualdade, né, que nós já temos aí no nosso país de uma forma muito expressiva. Agora, então, com a pandemia, ficou uma situação ainda mais crítica. Nós temos aí as crianças que estão em escolas públicas, sem estrutura, sem condições de acompanhar de forma adequada o ensino remoto, ficando cada vez mais para trás frente às crianças que estão na rede privada de ensino. Então, é uma situação urgente, nós precisamos recuperar esse tempo perdido, e acredito que agora, com mais de 90% dos profissionais da área de educação já vacinados, com os protocolos de segurança, nós temos condições de retomar, sim, esse trabalho. Agora, professora, como é que a gente repõe essas perdas? É possível a gente quantificar o tamanho desse problema? Olha, é um problema muito grande que nós temos. Nós temos aí pesquisas que mostram que a gente teve pelo menos 40% de perda em língua portuguesa e matemática. Nós temos também pesquisas que mostram que nós temos mais uma perda que significa mais de 10 anos aí de recuperação em alguns casos. Então, é uma situação bem crítica. Há que se criar uma política pública, haver realmente um trabalho conjunto entre o município, o estado e a federação para poder fazer esse processo de recuperação. É necessário investir num diagnóstico para entender realmente o momento que essas crianças estão, para criar esses programas de recuperação. Nós também precisamos olhar para o currículo que nós temos hoje, que está sendo implementado em todas as redes de ensino, e fazer uma revisão desse currículo, buscando focar no que é essencial para conseguir ter esse avanço. Preparar os professores para isso, para poder desenvolver um trabalho focado nesses aspectos e continuar aí contando, inclusive, com o ensino híbrido, para poder desenvolver esses programas de recuperação. Então, assim, há como fazer isso, mas precisa realmente que todo mundo esteja engajado e esteja olhando para essa questão realmente de uma forma adequada. Agora, uma outra questão me preocupa muito, que é a evasão. Muita gente desistiu simplesmente dos estudos nesse período de pandemia, não é? Sim, muitos, principalmente alunos do ensino médio, muito relacionado à desmotivação pela forma como o ensino estava sendo ofertado. Então, é muito para vocês terem uma ideia, Fernanda, assim, a gente teve aí mais de 90% das escolas que estavam oferecendo ensino online, que nós chamamos de ensino remoto. Mas a grande maioria, né, dessas escolas estavam oferecendo por meio de estratégias via WhatsApp, e em alguns casos também falando de ensino remoto como sendo uma oferta de material impresso. Agora, a oferta adequada realmente, a organização de uma plataforma onde você tem uma interação com o professor, onde você consegue disponibilizar o material, acompanhar um processo de avaliação,
isso aconteceu somente 22% dos casos em uma pesquisa que foi feita aí pelo Instituto Unibanco. Então, a oferta do ensino, além de ela não ser a mais adequada, pela infraestrutura, ela também deixou muito a desejar pelo acompanhamento do professor. Então, eles tiveram que estudar sozinhos ou com acompanhamento dos pais, que muitas vezes também não têm o conhecimento adequado para poder dar esse apoio a seus filhos. Isso tudo ajudou nessa desmotivação dos alunos, além do que, principalmente no ensino médio, os alunos também muitas vezes tiveram que deixar os estudos para poder trabalhar, né, para poder ajudar suas famílias frente à situação financeira em que elas ficaram. Então, haverá que realmente fazer um trabalho de resgate desses alunos, de uma busca ativa por esses alunos, além desse trabalho todo de recuperação. Pois é, eu queria saber justamente isso. O que fazer, né? Como recuperar esses alunos que desistiram? O que a gente pode falar sobre isso? Vai ter que ser feita uma campanha nacional, primeiro, de sensibilização da importância da educação para a formação, desenvolvimento desses alunos. É muito importante também a gente ter ciência que cada aluno desse que está fora da escola, ele significa para nós uma perda para a nossa nação em produtividade, né, em recursos, geração de renda. Tem uma pesquisa que mostra que cada ponto que a gente perde na aprendizagem desses alunos significa aí 0,5% na remuneração do trabalho que eles poderiam gerar. E para você ter uma ideia, olhando só para os alunos que estão finalizando o ensino médio, que poderiam estar ingressando no mercado de trabalho, a gente teria em 2020 uma perda, né, uma perda aproximada de 700 milhões de reais, e já há uma previsão para 2021 de 1,5 trilhão de reais. Então, isso pelo fato dessa garotada não estar preparada. Ela não está preparada para... e a gente acaba tendo no mercado de trabalho também uma situação crítica. A gente não tem profissionais, então imagina uma grande indústria, por exemplo, ela precisa de profissionais para operar seus equipamentos e ela não encontra no mercado essas pessoas preparadas, porque elas não foram formadas. Então, você muitas vezes tem um serviço e não tem quem entregue esse serviço. Então, esse é um tipo de impacto que a gente não consegue perceber muitas vezes, mas que está muito relacionado à oferta da educação que nós temos hoje. Então, nós temos que nos conscientizar e ajudar a trazer esses alunos de volta para a escola, pessoalmente com alunos preparados, realmente qualificados, a gente vai conseguir fazer com que o Brasil cresça, né? Gerar oportunidades de empregabilidade e realmente fazer com que a gente tenha oferta aí de serviços adequadamente. Tá? Então, é um impacto muito maior do que a gente imagina, não só na vida dessas pessoas, em particular, desses estudantes e das suas famílias, mas o Brasil também vai sofrer muito com essa perda de capital aí humano não preparado futuramente. A gente já tem isso, né? Já tem esse problema hoje, já tinha antes da pandemia esse problema muito grave na formação de pessoas, na qualificação de pessoas, e a tendência é que a gente tenha ainda um déficit muito maior com essa situação que nós estamos passando. A gente precisa fazer um trabalho de sensibilização, realmente investir nesse aspecto para fazer com que essa garotada consiga voltar para a escola e realmente cumprir aí minimamente a educação básica como é prevista aqui no Brasil. Luciana, e o que dizer justamente da questão para o professor, né? Nesse dia, inclusive. O que a gente fala para o educador nesse momento? Olha, o professor ele tem sido um herói, né? Ele desde o primeiro dia foi um grande desafio porque essa chave ela virou de uma hora para outra. Para para todo mundo, para todas as áreas foi um impacto, mas sem dúvida para a área de educação ela foi ainda maior. Eu trabalho na área de educação e tecnologias há 30 anos. Vinha desenvolvendo um trabalho de formação de professores para o uso das tecnologias na sala de aula. Não era um trabalho fácil, eu falo que era uma catequização, né? A gente entender a relevância desses recursos para o dia a dia do trabalho pedagógico,
E, de repente, a pandemia, né, nos trouxe essa oportunidade de entender melhor o uso desses recursos. De uma hora para outra, vocês tiveram que aprender a utilizar uma série de ferramentas para conseguir minimamente dialogar e acessar seu aluno e transmitir um conhecimento que ele tinha ali previsto para aquele ano de trabalho. Não foi fácil, foi extremamente desafiador, né? Ele aprender a lidar com aquilo tudo, além da própria, né, infraestrutura que estava disponível. Então, assim, eu acho que o professor ele tem sido um grande herói, ele tem feito a parte dele, ele tem buscado fazer o seu trabalho da melhor forma, com as ferramentas que ele tem à disposição, com muita criatividade, e agora a gente, mas ainda é pouco, né? A gente precisa ainda investir mais. Acho que um primeiro passo foi dado rumo a uma nova educação, entendendo melhor que há outros espaços de aprendizagem, que os alunos podem aprender de formas diferentes, que a gente pode cada vez mais personalizar o ensino, mas ainda a gente precisa desenvolver, avançar ainda mais nesse aspecto. E aí nós precisamos ter políticas públicas de formação de professores, olhando todas essas questões, mas nós também precisamos ter cada vez mais o professor engajado, entendendo que a aprendizagem é para toda a vida. Né? Nós temos que continuar nos aperfeiçoando e entendendo que as tecnologias trazem de oportunidades para conseguirmos cada vez mais criar ambientes aí que sejam híbridos para conseguir fazer com que os alunos aproveitem as oportunidades da melhor forma. É um processo contínuo e acho que a pandemia veio a mostrar isso para nós, né? A necessidade da gente se reinventar, estudar cada vez mais e para poder fazer um bom trabalho. Então, também aí tenho, né? Tudo tem nessa vida tem o seu lado negativo, mas a gente também pode tirar boas lições aí dos desafios que a gente passa na vida. E eu acho que esse é um deles. Então, o que eu posso dizer é continue investindo na sua formação e buscando aí alternativas para cada vez mais atender esse teu aluno que provavelmente não vai estar com você no ambiente de sala de aula, porque eu acredito que esse processo que nós passamos, ele não seja um processo pontual, mas pode ser que a gente tenha outros ciclos e outras situações como essa com mais frequência aí na nossa rotina, na nossa vida, e a gente vai ter que aprender a lidar com tudo isso. Isso é muito verdade, né? Os educadores, eles não podem desistir de jeito nenhum, né? A gente não pode deixar essa bola cair, né? Sem dúvida alguma. Eu queria agradecer muito a você, a Luciana Alam, que é professora, diretora técnica do Instituto Crescer. Obrigado por ter estado aqui conosco, abrindo o coração e falando sobre o exercício, sobre o ofício do ensinar, e também no momento tão delicado, tão complicado de retomada e de perdas que já tivemos. Uma ótima noite a você e volte sempre. Obrigada, Fernando, pelo convite. Até a próxima. Até a próxima.